A questão 6 é uma questão muito boa, porque você vai conseguir analisar os três principais pontos da estatística na prova, que é média, moda e mediana, tá certo? Observe o que ela diz. Diz assim: o quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados no campeonato, tá certo? E a coluna da direita informa em quanto, isso aqui é importante, em quantos jogos o time marcou aquela quantidade de gols, certo? E aí tem a tabela aqui mostrando, tá certo? Aí ele fala o seguinte: se x, y e z são respectivamente a média, mediana e moda dessa distribuição, então aqui ele está dizendo quem é que vai ser maior, média, moda ou mediana, e ele coloca os sinais de inequações, tá certo? De maior ou menor, certo? Ele ainda coloca igual para a gente ver. Daí a gente precisa interpretar o que esse gráfico está dizendo, tá certo? Porque aqui no caso são valores acumulados, tá certo? Ou seja, como assim valores acumulados? Observe que ele acumulou as quantidades de partida que a quantidade de gols aconteceram, tá certo? Ou seja, quando aparece esse zero aqui, ó, o que é que esse zero significa? Significa dizer que em 5 partidas, em uma frequência de 5 jogos, nenhum gol foi marcado. Se a gente fosse pensar em uma sequência, seria uma sequência assim, ó, 0, 0, 0, 0, 0. Só que em vez de eu colocar 0, 0, 0, 0, 0, eu falei, não, 5 partidas, ele não fez nenhum gol. Em 3 partidas, ele fez somente um gol. Em 4 partidas, ele fez 2 gols. Em 3 partidas, ele fez 3 gols. E assim por diante, certo? Vamos lá. Quantos jogos ele fez? Primeira pergunta. Quantos jogos? Ué, isso é importante, Gabriel? Sim. Quantos jogos ele fez? Olhe, se a quantidade de partidas refere-se aos gols marcados, não é? Então, se em 5 partidas ele não fez gol, em 3 fez um, tarará, tarará, então a soma disso aqui, ó, são as partidas dele. 5 mais 3, 8, 12, 15, 17, 19, 20. Então foi 20 jogos, tá certo? O que ele fez? 20 jogos, ok? Esses 20 jogos vai ser interessante para a gente fazer o quê? A média desses valores. Mas antes de fazer a média, vamos partir para o princípio do que é mais fácil. Quem é mais fácil? Moda, média ou mediana? É a moda, não é? Por quê? Porque a moda é o que mais aparece. Eita, professor, então quem é que mais aparece aí, ó? Vamos ver. Gols marcados, quantidade de partidas. Eita, professor, olha, na quantidade de partidas aqui, ó, o 2 aparece 2 vezes. Eita, essa daqui vai ser a moda. Não, 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 não. Por quê? Porque ele está falando o seguinte, ele quer a média, mediana e moda dos gols marcados. E aí você vai pensar o seguinte, ó, qual foi a quantidade de gols que mais apareceu? Veja aqui, lembra que eu comecei há 2 minutos atrás no vídeo a fazer uma sequência do 0,00005 vezes? Por quê? Porque em 5 partidas, o 0 foi a quantidade de gols marcados, não marcou nenhum gol. Isso significa dizer que o que mais aconteceu nesse campeonato foi esse time não marcar nenhum gol. O que mais se aproximou foi que em 4 partidas ele fez 2 gols. Opa, massa! Mas o que é que mais se repete? São as partidas que ele ficou zerado. Então, a moda de gols foi igual a zero, certo? Essa é a moda de gols. E quem é a moda? Quem é que está representando a moda na questão? É a letra Z. Então, ó, nas alternativas a gente pode eliminar a letra A. Por que a gente pode eliminar a letra A?
Porque aqui ele está dizendo que o Z é o maior do que todos. Então, mas ele não é maior do que todos, então a gente anula. Na letra C também a gente pode anular, certo? Por quê? Porque o Z é maior do que os outros. Só que o Z já é zero, o Z já é o menor valor, certo? A não ser que tenha algum valor que seja negativo, mas não tem como ele ter uma quantidade de gols negativa. Eita, meu time fez menos 2 gols. Isso não existe. O menor valor é zero, certo? Então a moda de gols é zero, ok? Então a gente já eliminou duas questões. O que a gente falta agora? Ver média e mediana, tá certo? O próximo ponto é ver, eita, qual é que eu vou fazer agora? Vamos fazer a média. Por quê? Porque a média é quem fala sobre a média ponderada, tá certo? Ah, Gabriel, como é que eu vou saber se é média ponderada? Porque você percebe que está ocorrendo um acúmulo de informações aqui, certo? E as informações não estão acumuladas. O zero não está acumulado em 5 partidas, então esse é o acúmulo. Se é um acúmulo, então a quantidade de partidas aqui, ele passa a ser essa frequência, certo? Essa frequência de ocorrência, que como eu falei na aula também é chamado de peso, tá certo? É o peso da questão, ok? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente fazer a média ponderada. Fazendo aqui do lado, nós vamos ter o seguinte. Média ponderada vai ser o quê? Vai ser igual a divisão entre cada quantidade de gols marcados, porém a gente tem que lembrar o quê? Da sua frequência. Então, ó, ele teve 0 gols marcados. Ok. Quantas vezes? 5 vezes. Então, o 5 vai ser o quê? A frequência. Mais ele teve um gol marcado. Esse um gol marcado aconteceu quantas vezes? Aconteceu 3 vezes. Está vendo a quantidade de partidas lá? Mais. Ele teve 2 gols marcados em 4 partidas. Então, significa dizer que eu vou colocar 2 vezes 4 partidas. Mais. Ele teve 3 gols marcados em quantas partidas? Em 3 partidas. Então eu vou marcar. Vou colocar. Ele teve 4 gols marcados em 2 partidas. Então vai ser 4 vezes a quantidade de jogos que ele ficou, que ele marcou 2 vezes, tá certo? Isso aqui é grande. Deixa eu vir mais para cá. Pronto. Tem que aumentar essa reta. Aí você pensa, meu Deus do céu, é muito grande. Não é grande. É porque tem que fazer devagar, tá certo? No início, mas depois vai acostumando. Pronto. Paramos no 4. Depois, ele marcou 5 gols em 2 jogos. Então, vai ser 5 vezes 2 também. Mas, ele marcou 7 gols em um jogo. Eita porra, 7-1, ó. 7 vezes 1, certo? Tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido pela... Quem é que está fazendo o papel de frequência? São as partidas, não é? Isso significa dizer quantas partidas ele jogou. Ele jogou 20 partidas, que é, portanto, a soma dessas frequências. 5, mais 3, mais 4, mais 3, mais 2, mais 2, mais 1, certo? E aí, portanto, nós vamos ter essa média ponderada aí, certo? Portanto, a média ponderada vai ser exatamente igual a, fazendo aqui um pouco menorzinho, 0 vezes 5, isso aqui vai cancelar, não é? Vai ficar 3 mais 8, 3 mais 8, mais 9, mais 8, mais 10, mais 7, dividido por 20, que é essa soma, tá certo? Isso aqui, portanto, vai ficar 3 mais 8, 11, mais 9, 20, 28, 38, 45 dividido por 20, isso aqui vai dar 2,25. O que significa 2,25? Significa dizer que a média de gols dele por partida foi 2,25, certo? Vamos lá, com calma. Então, a gente sabe que a média foi 2,25. Não dá para eliminar ninguém, porque a gente não sabe quem é a mediana.
Como é que a gente vai fazer a mediana agora? Essa é o que vocês mais precisam ter cuidado. É o que mais, talvez, seja um pouco mais algébrico, ok? Mas não se preocupem tanto, não é tão complicado assim. A gente vê o padrão e aí pronto, repete esse padrão, ok? Porque não muda tanto. Daí eu vou colocar essas informações aqui embaixo da média, só para sobrar espaço para a mediana, tá certo? Deixa eu só mexer ali com ele, pronto. Tudo certo. Agora eu vou passar um tracinho aqui. E aqui eu vou fazer, então, a mediana, ok? Vamos lá. A mediana, eu vou fazer uma pequena teoria aqui para vocês observarem, tá certo? Olha, se eu tenho uma mediana de 2, 3, 4, 5 e 6. A mediana aqui é quanto? 4, não é? Ah, ela foi o terceiro termo, não é? Ok. Veja aqui. Quantos termos tem aqui? 5. Se eu pegar 5 e dividir por 2, eu vou achar 2,5, não é? 2,5 é a metade, perfeito? Só que eu não tenho uma posição aqui 2,5. E aí, a mediana de uma sequência ímpar sempre vai ser o termo à frente do 2,5, ou seja, o terceiro termo, certo? Se a gente tiver uma sequência par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho 6 números agora. Onde é que vai estar a minha mediana? Vai estar aqui nesses dois, não é? Ó, o terceiro termo e o quarto termo. Isso significa dizer que a minha mediana de uma sequência par vai ser o número de termos, que é 6, dividido por 2, que vai ser 3. Ou seja, um dos meus números vai estar na terceira posição. Aqui não é o número 3. Aqui é a terceira posição. E como é uma sequência par, vai estar na terceira posição e na quarta posição também, certo? Seriam os dois valores dessa mediana, tá certo? O que isso significa para a nossa questão? A nossa questão tem quantos valores? A nossa questão tem 20 valores. A gente não viu aqui, ó? Quantidade de partidas, a gente não somou e não deu 20? Se nós somamos a quantidade de partidas e foi 20 partidas, vou colocar aqui, ó, 20 partidas. É uma quantidade par, não é? Se é uma quantidade par, onde é que vai estar a minha mediana? Vai estar no meio, perfeito? Então vai ser 20 dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque eu estou no meio, eu quero saber o meio. Isso aqui vai dar 10. O que significa o 10? Significa dizer que vai estar na 10ª posição um dos termos da mediana. Como é par, vai ser 2 termos. Então é o 10º e quando a gente pega o 20 dividido por 2 e soma com 1, isso aqui vai dar o 11º termo da nossa mediana. Ou seja, eu sei com certeza que os dois termos da mediana, ou melhor, os dois termos que são a mediana é o termo 10º, é o termo na posição 10 e na posição 11. Quais são esses termos? Aí a gente vem para o gráfico e vê. Vocês percebem que o 0 na primeira linha ocupa quantas posições? 5 posições. Você concorda que eu ia escrever assim, ó? 0, 0, 0, 0, 0. São 5 posições que ele vai ocupar. Daí, o número 1 ocupa quantas posições? 3. Vocês concordam que depois dos zeros iria vir 3, 3, desculpa. Iria vir 1, 1 e 1. Perfeito? Observe que a gente já tem uma sequência com 8 termos aqui, certo? Depois, o 2. Aparece quantas vezes o 2? 4 vezes, ou seja, depois do 1, 1 e 1, viria 2, 2, 2 e 2. Vamos contar quantos elementos tem, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só no 0 tem 5 elementos. Então, as 5 posições estão ocupadas pelo 0. Vem 1, 1 e 1, 5, 6, 7 e 8. Opa! Da 6ª posição até a 8ª posição é ocupada pelo número 1.
O 2 agora, nona posição, décima posição e 11ª posição. Opa! Quem é os termos da minha 10ª posição e 11ª posição? São os termos da mediana. Então, o 10º termo é o número 2 e o 11º termo é também o número 2. Como é uma sequência par, então a gente vai fazer o quê? 2 mais 2 divide por 2. Isso aqui vai ser igual a 2. Ou seja, a mediana dos gols marcados é o número 2, tá certo? Mediana é um assunto bastante interessante por conta dessa tabela, tá certo? Só o único distrator da mediana é essa tabela. Qual seria a minha resposta, então? A minha média é o valor de x, a mediana é y, tá certo? O x é o termo maior. A mediana é o do meio e o ezinho é o menor, ou seja, é aqui na letra E, que é a nossa resposta correta, letra E, tá certo? É uma questão que exige essa pequena ideia, tá certo? Mas aí observem que depois que pega isso, já era, ok? Tem algumas questões que falam sobre isso que é bom vocês fazerem, ok? Até a próxima, espero que tenham entendido e gostado. Tchau!